Oi, gente, mais um PGCast. Meu nome é Dr. Paulo Gustavo, eu estou aqui no PGCast, segundo encontro, né? O meu primeiro encontro foi com a Marcela, minha esposa, e nesse segundo encontro vai ser com o pastor Emerson, que é o pastor da minha igreja, da Lar Fabri, e a gente vai fazer um bate-papo sobre um tanto de coisa, tá? Sobre um tanto de assunto legal. Nós vamos começar agora. Pastor, pode se apresentar. Um prazer de você estar aqui. Eu estou muito, muito satisfeito e obrigado pela sua presença. Boa tarde, boa tarde. Obrigado pelo convite, tá? E para mim é um prazer estar aqui com vocês. Realmente, assim, nós temos vivido um tempo muito bom, um tempo muito precioso, e eu acredito que vai dar para a gente falar muita coisa boa aqui. Amém. Então vamos lá, pastor. Como você iniciou, como que você começou sua trajetória? Porque, como que você chegou no seu propósito de pastorear? Olha, o propósito ele começou na minha vida de uma maneira muito simples, muito simples. E eu me lembro uma vez, quando eu me converti, né, uma família que não era convertida, e eu me converti e um seminarista falou algo para mim. Ele disse para mim: olha, você é novo na fé, começou agora, mas tudo que o Senhor colocar na tua mão para fazer, faça, até mesmo sem saber. O Senhor vai te conduzir. E é fazendo que a gente vai aprender. Então eu comecei fazendo. Me envolvi em todas as áreas da igreja, todas as áreas eu estava firme, estava trabalhando, batalhando. E às vezes há um questionamento hoje, até mesmo de pessoas, eu não sei o que fazer, não sei qual é o meu propósito. O propósito você descobre é no meio do caminho, é andando, é caminhando, é fazendo. De repente aquilo já toma você e quando você se dá conta, você já está dentro daquilo que Deus queria para a sua vida. Verdade. E tem muita gente que me pergunta como que eu acho o meu propósito, né, aqui dentro do consultório. E normalmente o propósito da gente está atrás do propósito está a nossa dor, né? É. É da nossa dor que vem o nosso propósito, né? É uma outra coisa. Qual é a diferença? O que que você acha da igreja de antigamente para a igreja de hoje? Que diferença que você vê hoje? Como que era a igreja antigamente para a igreja atual? Olha, eu vejo assim que a igreja ela tem avançado, porque a sociedade tem avançado. Sim, Então a igreja ela precisa passar por isso também, por essa transformação. Claro que nós não podemos abrir mão em momento nenhum de princípios. Princípio da palavra você não discute, né? Princípios de andar em obediência, de como eu vou tratar o próximo, de como eu vou tratar minha esposa, de como eu vou glorificar o Senhor com a minha vida, isso aí não se discute. Mas a igreja em si, ela tem passado por essa transformação, né? Muitas coisas que antigamente era pecado ter na igreja, como uma bateria, né? Eu já ouvi de pessoas que pertenceram a uma igreja que não podia ter bateria, que isso? igrejas que não podiam bater palma, Eu nem sabia. igrejas que não podiam ter um som muito bom porque, né, não pode, as coisas de Deus têm que ser simples. Mas à medida que a igreja de Cristo foi amadurecendo, ela está vendo que o que não podemos quebrar é o princípio da palavra. É o Sim, princípio do que a Bíblia nos diz, mas você usar dos recursos que estão disponíveis para alcançar pessoas, para tocar pessoas, isso aí não é pecado. Isso aí é um amadurecimento de você usar tudo aquilo que está disponível para tocar pessoas, tocar vidas, como esse podcast, sim, né? Como o Instagram, né? Nós temos uma mídia social hoje muito, muito assim avançada. E isso é para quê? Isso é para tocar vidas, isso é para tocar pessoas. E essa transformação, ela tem vindo e a igreja tem avançado, né? Mas uma preocupação é o que a gente sempre tem que deixar claro. hum, Os princípios da palavra são indiscutíveis, não né? pode ser Você modificado. pode ser moderno, você não pode ser mundano. Sim. Ô pastor, outra coisa, e os dons ministeriais nisso aí? O que que você acha dos dons ministeriais na igreja atual?
Você acha que isso tem sido exercido? Olha, E tem. explica o que que é os dons Tem. ministeriais. Os dons espirituais são uma ferramenta que o Senhor deixou para o desenvolvimento de cada cristão, de cada crente e também da igreja, Sim. né? Hoje em dia as pessoas até costumam dizer que estão, pastor, nós não estamos vendo tanto. O Espírito é o mesmo, a igreja é a mesma, mas às vezes os crentes hoje estão muito sem tempo, né? Ontem mesmo eu falei a respeito do aprender com o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo ele está disponível para nos ensinar, para nos ajudar, mas você está disponível a aprender? Você Sim. está disponível a considerar o Espírito Santo? Então, ele continua se manifestando, né? Eu, como pastor, recebo diariamente mensagens de que mulheres foram curadas, né? Nós temos agora uma irmã que me procurou esses dias. Pastor, em fevereiro eu tive um diagnóstico de que eu não poderia ser mãe. Sim. Já estou com 1 mês e meio de gravidez. Então, assim, o Senhor, ele continua fazendo, o Espírito continua operando, mas, infelizmente, hoje em dia as pessoas estão muito superficiais nos seus relacionamentos e acabam levando isso também para Deus. São superficiais. Se eu for ao culto, tá ótimo, mas se eu der um tempo mais para Ele, Ele vai operar, né, com dons na minha vida, Ele vai me usar para fluir nesses dons, Ele vai me usar para ser um canal de bênção para essa geração. Até os cultos online, né? As pessoas estão preferindo ficar dentro de casa. Dentro de casa. E aí está se tornando cada dia mais superficial. Isso vem na época da pandemia, né? Isso. Trouxe muito isso para nós. E tem lugares onde isso ainda não foi quebrado. Até hoje as pessoas resolveram ficar dentro de casa, né? Eu estava com um casal esses dias e a preocupação da filha era que o pai, depois da pandemia, não pisou mais à igreja. Por quê? Porque ele liga a TV dele 50 polegadas e se sente dentro da igreja. Mas é diferente. A palavra de Deus diz que nós temos que estar em comunhão, nós temos que estar juntos. A palavra de Deus fala sobre o congregar, a importância do congregar, porque estando junto há um favor diferente, há uma manifestação do Espírito diferente. há uma unção diferente e há um lugar diferente que você vai chegar junto. Verdade. Pastor, eu me converti tem 2 anos e meio, né? Com o pastor Idenilson lá de Timóteo. Depois eu me transferi para lá. E o que eu vejo também em algumas igrejas antigas, é centralização, a centralização do poder. Na verdade, não é centralização, é porque eles aprenderam assim também. Então, quando você é ensinado dessa forma, até você tirar essa centralização de perto, né? Você determinar as funções de cada um, isso é difícil para você, né? Porque você não aprendeu dessa forma. Como fazer isso? Como você consegue descentralizar o poder? Na verdade, eu costumo ver, e a igreja tem tomado esse caminho, que um prédio não se pode firmar sobre um pilar só, né? Nós estamos em uma construção aqui, se não houver vários pilares, esse prédio não vai permanecer de pé, né? É muito peso para um pilar só. Sim. Então, assim, nós temos visto um fenômeno de um tempo para cá que não existia, de pastores doentes, pastores suicidando, pastores com depressão, pastores passando por coisas que não precisavam passar. Por quê? Porque estão centralizando tudo neles, tá? E quando você centraliza em você, quer dizer que você vai ser o suporte daquilo. E ninguém tem suporte para carregar tudo sozinho. Por isso que somos todos, né? Nós temos um lema na igreja, juntos nós somos mais fortes. Sim. Por quê? Porque não pode centralizar em uma pessoa só, né? Quanto maior for a sua equipe, bem gerida, bem coordenada, bem sincronizada, mais leve vai ficar para você. Mais leve vai ficar para o seu pastoreio. E é isso que eu tenho aprendido, né? Eu vou até abrir meu coração que não é fácil. Quando eu comecei, eu centralizava muito. Sim. Centralizava. Eu abria a igreja, eu fazia o louvor, eu pregava e fechava a igreja e ia embora. Mas não pode permanecer sobre uma pessoa. Eu tenho filho para criar, né?
Os pastores precisam entender isso. Você ficou mais ansioso. Eu tenho que ter tempo para filho, eu tenho que ter tempo para esposa, porque não adianta eu correr uma carreira aqui e deixar filhos frustrados. Sim. Que meu pai não teve tempo para mim, que a minha mulher, que eu não tive tempo para dar um passeio no shopping. Sim. Então nós precisamos descentralizar, sabe? E uma equipe bem gerida, graças a Deus, Deus tem nos dado essa graça, bem gerida, bem coordenada e bem sincronizada, né? Existem momentos que nós não estamos na igreja, das pessoas que estão lá ligar e falar assim, pastor, a igreja funciona perfeitamente. Tá do Esse mesmo é o jeito. jeito da igreja de hoje, que não está centralizado em uma pessoa só. São várias pessoas e com certeza, né, como a palavra de Deus diz, quão bom e suave é que os irmãos estejam em união. Se nós estivermos unidos E unidade. em unidade, vai. É o que fala em Gênesis 11:6. Nós somos mais Mais fortes. fortes. Pastor, o que eu reparo é que as pessoas, os pastores, os líderes, eles não terminam o propósito deles, né? Eles não conseguem viver tudo que Deus entregou para eles, porque eles não cuidam do corpo, da alma e do espírito. Você acha que isso é o que você acabou de responder, que é a centralização do poder, ou porque eles negligenciam a saúde deles? Na verdade, há uma capa de espiritualidade que nós, como líderes, precisamos tirar. Por quê? Porque às vezes nós somos tão espirituais que nós achamos que não dá para fazer outra coisa. De tão espiritual, o que a pessoa vai achar se me ver numa academia? Ainda tem gente que tem essa cabeça. Sim. Eu sou tão espiritual, o que a pessoa vai me achar se eu estiver de bermuda andando na rua com a minha esposa? Sabe? Então, assim, e esse amadurecimento da igreja hoje, né, como eu disse anteriormente, nós não podemos sair do princípio da palavra, mas nós precisamos amadurecer a ponto de dizer, de entender que nós somos seres humanos, como qualquer um outro. Espirituais, sim, mas nós precisamos ter tempo para a família, tempo para o corpo. Eu estou tomando tendência na minha vida. Sim. Hoje eu já tirei a fotinha. Tá aqui a fotinha do treino. Tô treinado. Eu tô treinado, né? Só que nós esquecemos que essa coisa da espiritualidade, espiritualizar tudo, né? Nós esquecemos que quem está treinando talvez tá lidando contra uma depressão. Sim. Quem está treinando está lidando contra o seu próprio corpo que precisa se exercitar. Então não dá para você espiritualizar algo que é uma necessidade. Que a gente precisa fazer no tempo de hoje. Eu estou na academia, lá não está passando música de pastor, não. Lá não está passando música de igreja. Sim. Mas eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar de mim. Senão você vai fazer aonde? Talvez eu vou num shopping, a música que está rodando lá não é da minha igreja, mas eu preciso sair com a minha esposa. Então nós precisamos equilibrar isso. E é esse despertar que eu creio que Deus está trazendo. Está havendo uma mudança. Mas nós precisamos, assim, entender que nós somos alma, corpo e espírito. E os três precisam estar bem. Sim. 1 Tessalonicenses fala aí, 5:23. Os três precisam estar bem. A sua virada de chave na saúde para tratar foi quando? Foi quando eu comecei a sentir o peso do ministério. Só que aí eu atribuía ao ministério, mas eu esqueci que não era um ministério, era um corpo cansado. O problema é que a nossa máquina, ela cansa. Ela para. Ela para. Uma hora ela vai parar. Então, assim, eu comecei a sentir o peso, um crescimento muito grande da igreja, né? Uma demanda maior de mim. E eu terminava um culto no domingo, eu estava para ir embora, deitar e ali Uma maratona. eu não queria nem comer, eu queria já dormir. Porque eles falam que uma pregação de 2 horas equivale a 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho. E é uma De maratona. concentração Isso. e de esforço. E de desgaste emocional que você tem ali. Então, assim, nós precisamos, tá? Eu sei que algum pastor vai ouvir esse podcast, nós precisamos olhar para nós, né? Não adianta a gente querer só cuidar do outro, né? Nós temos que amar o próximo como a nós. Olha como o texto diz, ame o próximo como a ti mesmo. Só que, às vezes, nós somos tão espirituais que esquecemos de nos amar. Sim.
e a gente só quer demonstrar amor pro outro. Não. É um egoísmo com você mesmo. Egoísmo comigo mesmo. Então, uma capa de espiritualidade que precisa ser rompida. E eu tenho que ter equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Emocionalmente, eu tenho que estar bem. Meu corpo tem que estar bem. Espiritualmente, eu tenho que estar bem. Não é uma área só. O que você faz hoje, pastor, em relação à atividade física? Qual é a rotina que você faz? O que você tem de rotina de atividade física? O que você tem rotina de alimentação? Aonde que você acha que ainda é sua falha na alimentação? E o que você pode melhorar? Olha, a minha rotina, eu criei uma rotina porque eu sou um homem de rotina. Sim. Se tem a rotina, eu faço. Se não tem, eu não faço. Então, assim, eu acordo pela manhã, já tomo meu banho, já faço um café forte, sem açúcar, tomo, né? E dali eu já me preparo para ir para a academia. Vou para a academia, 1 hora de academia, volto para casa. Voltando para casa, tomo outro banho, que eu sou um homem do banho. Pensa num homem que gosta de banho. Pensa num homem que gosta de banho. Tem uns negócios acontecendo aí que a minha preocupação é o banho. Então, nós vamos para lá e nós vamos ficar lá 3 dias. A primeira coisa que eu pedi... Até sei o que é. Sei que você sabe. A primeira pergunta que eu fiz, tem como tomar banho? Por quê? Porque eu sou homem do banho. Aí eu volto, tomo meu banho, né? E eu tomo mais uma xícara de café e subo pro meu terraço. Ali são 2 horas, 2 horas e meia orando, lendo a palavra, né? Porque eu cuidei do meu corpo. Sim. Agora eu vou cuidar do meu espírito. E quando os meus filhos estão à mesa comigo, nós sentamos à mesa, né? Que é um erro muito grande hoje dessa geração. Cada um no seu quarto. Despreza a mesa. Vai um filho para um quarto, vai o outro para o outro, e o pai vai para o sofá assistir Globo Esporte. Isso aí. Isso é um erro. Então, assim, aí, Já na parte da manhã, emocionalmente, né, na minha alma, eu trato ela à mesa com os meus filhos. Que é o seu prazer, Que é né? o meu prazer estar em família, Que é a alma. sentado, conversando. Na mesa eu sei como foi a manhã do João na escola, só de eu olhar para ele. Sim. Na mesa eu já sei como a Esté está para ir para a aula à tarde. Então, assim, essas coisas é que nós precisamos. E há uma coisa que eu tenho ainda falho e que eu preciso melhorar, né? Ontem eu estava pedindo ao Espírito Santo, Senhor, me ajuda. Por quê? Porque o Espírito, a Bíblia diz que é Ele que vai nos ensinar todas as coisas. Me ensina a melhorar a minha alimentação. Eu estou já há 2 anos sem refrigerante, né? Eu não tomo café com açúcar, mas ainda dou aquelas escorregadas, né? Boas, né? De doce. Tem uma padaria do lado da minha casa, gente. Eu tenho que confessar o meu pecado, né? E é um pão de queijo que sai assim, pegando fogo. Mineiro com pão de queijo, entendeu? Um pão que eu não posso fechar a sacola, porque senão murcha de tão quente. Então, assim, eu ainda dou umas escorregadas, mas eu estou no caminho de uma mudança de mentalidade, de mente, que já está virando. É uma renovação. Uma renovação. E eu sei que em pouco tempo eu vou estar vivendo plenamente o que a palavra diz, que é cuidar do corpo, da alma e do espírito. Você estava falando de sentar à mesa, você estava falando de família. Então vamos falar, o que você acha dos homens de hoje? Homens, rapaz, é um assunto polêmico, né? Mas assim, eu vejo essa geração de homens hoje muito sensíveis. Muito mimimi. Muito mimimi. É uma geração de homens assim, que não pode passar problema, não pode passar dificuldade, né? Uma geração de homens assim que não conseguem cuidar da esposa, né? Não conseguem dar atenção devida. Infelizmente, é o mal do século, um egoísmo, né? Muito grande. Muito egocêntrico. Então, essa geração é assim, e principalmente os homens. Por quê? Porque a responsabilidade do homem, ela é gigante.
Ela é gigante. Se eu quero um filho abençoado, ele vai ter que ver essa bênção dentro de casa. Eles não entendem, né? A neurociência hoje explicou uma coisa muito séria, que os homens que ficam do lado dos seus filhos, que fazem dever com seus filhos, os meninos potencializam muito mais a inteligência deles. Não precisa de aula de recuperação, não precisa de professor, né, para fazer essas aulas de recuperação. Eles não gastam no futuro com psicólogo e psiquiatras. Só do pai estar junto. Só do pai estar presente, né? Do pai brincar, do pai sentar à mesa, do pai ficar junto. E tem vários. E eu sei também que os homens de hoje sofrem vários bloqueios. Só que eles não se cuidam, né? Como que a gente pode modificar isso, pastor? Como que você consegue fazer isso, pelo menos dentro da igreja? Da sua, que a gente pode falar, né? O que você pode fazer? Porque até do lado de você deve ter, né? Deve ter homens falhos, todos nós somos, mas assim, que às vezes você também não sabe, que lá ele trata a mulher de uma forma, na casa não. Homens que às vezes até, eu não sei, mas que podem usar algum tipo de um álcool. Homens que devem, que podem dever, que pode ter dívida, que prega, mas que por trás não cumpre o papel de homem dele. Como que você lidar com isso? Na verdade, Porque não é fácil, né? na verdade, tudo que não toca, não fala do assunto, permanece no mesmo lugar. Então, às vezes, é necessário você ter esse entendimento de falar sobre isso. Você tem que falar, você tem que trazer à tona. Entendi. O quartinho fechado no fundo da tua casa, ele não vai melhorar se você um dia não abrir e ligar a lâmpada Sim. e ver a bagunça que está lá. E o que é ligar essa lâmpada? É tocar no assunto, é falar sobre aquilo, é dizer o que a palavra diz sobre isso. Então, assim, nós temos assim visto muitos casais sendo restaurados porque começamos a tocar naquele assunto. E a mulher, assim, infelizmente, ela na hora ela já dá aquele suspiro. Mulher não consegue Não. esconder. Mulher, ela revela pelo olhar, e assim, e nós vemos que ali já começa um tratamento, né? E o que eu mais vejo aqui no consultório são mulheres cansadas com os homens. Isso. É, eu não sei mais, né, como conversar, eu não sei mais o que fazer para ajudar, porque é cansado em todas as formas, em formas de dinheiro, em forma sexual. Os homens nem comparecem mais, mas também não procuram tratamento. É um perigo, né? Os homens ficam no telefone o tempo inteiro dentro de casa. Quando não tem dentro de casa, vão para bar, querem só ficar bebendo à noite. Não, isso, né? Como que a gente, como lidar com isso? Olha, na verdade, eu dou um conselho para as esposas, ter muita paciência e não deixar de falar. Aham. Sabe por quê? Porque a acomodação vem por não falar mais. Sim. Fala, porque tudo aquilo que não é posto à luz, muitos acham que está bem, Sim. muitos acham que está tranquilo. Então é necessário falar do assunto, né? Existem formas e formas de falar, né? Às vezes as mulheres querem falar agressivamente, faz o barraquinho, Grita. senta, conversa. Não tem nada que uma boa conversa não venha ajustar dentro da sua casa. Não tem nada. Então é necessário que tenha esse tempo de falar. Falou uma vez, não mudou? Fala de novo. Sim. Não mudou? Tô sentindo isso e isso. Vai falando, vai trazendo à luz, Sim. né? Porque à medida que vai trazendo à luz, vai haver cura. Vai ver cura. E recrutamento, né? E que essas mulheres recrutem, né? Porque quando você recruta bem recrutado, você vai ter um casamento pleno. Mas elas casam também, querem sair de casa. Às vezes tem um bloqueio de paternidade dentro de casa, uma mãe que enche o saco demais, né? Que não dá paz. Às vezes ela foi abusada pelo padrasto, não quer viver mais naquela casa e aí quer casar com rapidez. E como que você orienta o João e a Esther nisso? Em relação a casamento, em relação a esse futuro, né? Porque você tem que dar base pro João, né? O João tá com 12. 12, quer dizer,
Você tem que dar alguma base para ele já. Como que você fala com ele? O que que você conversa com ele? E na verdade, no dia a dia, igual a Bíblia diz, né? Ensina o teu filho no caminho. Sim. Não é o caminho. Se fosse o caminho, era só apontar. Olha, meu filho, É lá. é ali. Mas a Bíblia diz, ensina no caminho, né? Então é diariamente, você tem que estar atento. O problema dessa geração é que os pais estão tão distraídos que eles estão perdendo os filhos dentro da própria casa. Tem pai que tem bloqueio com o filho com o pai, dentro do mesmo lar e não se toca naquilo. Isso aí. Entendeu? Vai crescendo com Isso aí é aquilo. forte. Então nós precisamos o quê? É no caminho ensinar. O João, às vezes, nós estamos juntos, né? Quando eu abro a porta do carro para a mãe dele, né? Ele já vai querer entrar. Eu falei, não, é a sua irmã. Primeiro é a mulher, depois é o homem. Ele, que isso, pai? Primeiro sua mãe. Sim. Porque isso é coisa que eu vou ensinando para ele. Porque quando ele crescer, isso para ele é natural. É natural. Então, assim, é no caminho, é no dia a dia, você tem que perceber essas coisas. João, você é egoísta. Sim. João, você precisa melhorar isso aqui. Esther, fala um pouco mais baixo, porque no tempo que você está casada, você precisa ter controle no falar. Então, nós temos que perceber isso, e quem vai lapidar o filho é o pai e a mãe. Sim. É o pai e a mãe que vai lapidando, para que chegue no futuro, não tenha tanto trabalho. É só eles entrarem dentro do plano e do propósito de Deus e viverem o que Deus tem para a família deles. Mas a responsabilidade é nossa. Então, assim, o meu sonho é que um dia minha filha entenda, eu preciso me casar com um cara igual ao meu pai. Sim. Esse que é o objetivo. Esse é o objetivo. É que um dia o João olhe para mim e diz assim, se eu gerir a minha casa como o meu pai geria o meu lar, nosso lar, eu vou ser bem-sucedido. Eu vou fazer igual meu pai. Então, essa tem que ser a preocupação de hoje, né? E que muita gente está satisfeita em colocar comida em casa. É isso aí. Muita gente está satisfeita em dar um teto para o filho, mas não quer esses pequenos detalhes, cuidar desses pequenos detalhes. Então, é necessário, assim, que essa geração de homens acorde enquanto é tempo. Porque se fala muito da geração do futuro, mas a geração do futuro vai ser a cara que nós hoje Vamos demos deixar. a ela. O pastor, então isso que você falou, como que a gente faz então para potencializar o homem da igreja? Olha, o homem da igreja... Porque desculpa, pastor, Pode falar. o que eu noto? Que você fala e refala. E tem muito homem que não está atento ao que você está falando. Ou que a gente está falando, está entrando no ouvido e saindo no outro. Ou finge que não é com ele. Como que faz para sacudir esse homem? Como que faz para melhorar? Por que eu estou batendo nesse assunto do homem? Porque o homem é o cabeça de casa. É. O homem é o pilar. Uma mulher que nasce sem a presença do homem, acabou. Ela vai catar qualquer homem na rua para casar. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a mulher, ela não tem estrutura emocional para suportar o peso que o homem suporta. Até nosso tipo físico é diferente, porque o homem é para suportar o peso da falta, o peso da dificuldade, o peso de sair para trazer para casa o alimento. Sim. Entendeu? Então hoje eu vejo que esse empoderamento tem até levado muitas mulheres para o mercado de trabalho, independente de qualquer coisa eu faço. Ele chega lá na frente, ela vê o peso. Sim. Ela sente o peso. Ainda mais se ela tiver filho e tiver deixando a casa. Então, assim, infelizmente, essa mulher pode trabalhar? Claro, pode. Mulher pode ter uma renda? Pode. Mas mulher precisa entender o papel dela. Sim. De mãe, de mulher, de esposa. De não deixar o lar Isso. Não abandonar o lar a trabalhar. para trabalhar. Eu sou muito a favor. Se a mulher fala comigo, outro dia eu estava num local, uma mulher disse assim, uma mulher bem sucedida, ela disse assim, sabe qual que é o meu desejo, pastor? Voltar para dentro de casa e cuidar dos meus filhos. Não. Eu falei, pega na minha mão, eu vou orar por você. Deus vai te dar uma renda, Deus vai fazer alguma coisa. Mas o seu lugar
é dentro de casa. Sim. Seu lugar é cuidando dos seus filhos. Elas estão trocando a energia, né? Uhum. Elas estão pegando a energia do homem e indo pra rua. Isso. E o homem tá pegando a energia da mulher E ficando dentro de casa. E quanto mais a mulher ganha pros homens malandros, Aham. mais a mulher ganha, mais ele fica sem fazer nada. Isso. E fica nas costas. Eles não pregam um prego em casa, Não. eles não trocam um pneu. Aí a mulher começa a trocar energia, começa a ter atrito no casamento. E adoece. Aí esse cara também não comparece, começa os chifres, começa as tentações externas, aí é uma pessoa na academia, é um personal, qualquer pessoa elogia essa mulher, começa aí entra a entrada do diabo, é aí. Isso. É no casamento. Então assim, quem vai à caça é o homem. É o homem que vai à caça. A mulher vai cuidar da sua casa, vai cuidar dos seus filhos. Sim. Eu não digo que a mulher não pode ter uma renda, pode, mas que seja bem pequeno o período para que a sua casa seja assistida, para que a sua casa seja cuidada, né? A Bíblia chama a mulher de ajudadora, de ajuntora. Em Efésios, tá, né? Ela é ajudadora, é ela. Auxiliadora. E outra, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Filhos felizes é filhos com uma mãe posicionada dentro de casa, edificando. Sim. Marido feliz e que vai à caça e sabe que pode ir e traz para dentro de casa o suporte, o alimento, é um que tem uma esposa no seu devido lugar, posicionada. Sim. A mulher posicionada, ela potencializa a sua casa toda. Os filhos, o marido, e tudo começa a dar certo, como foi o plano de Deus. Lá no Jardim do Éden, né? Pastor, como a gente pode potencializar, como que a gente pode potencializar para o futuro a família, como que a gente pode melhorar a família para o futuro. E depois disso eu quero saber o que você também espera da igreja em relação ao plano familiar. Porque a igreja é importante para a família, né? Eu acho que além de Deus, a igreja é um socorro. É um socorro para a família. É um acalento. E o que você espera? Na verdade, eu vou abrir meu coração. O que eu espero para a igreja, para a família do futuro, é que ela volte ao original. Que ela volte aos princípios. Por quê? Porque o mercado de trabalho, a vontade de crescer, a vontade de avançar muito rápido, ela tem tirado a pessoa daquilo que é o mais importante, família, lar, pai, mãe, filhos, bem cuidados, bem nutridos, em todas as áreas. Então assim, o meu coração como pastor hoje, e o que eu faço dia e noite, é sonhar e é crer de uma volta. Sim. De uma volta. Para a família sentar à mesa novamente, para a família ter tempo junto, para a família ir para a igreja junto, para a família fazer tudo junto. Porque infelizmente, né, o que nós temos visto é esse desgarrar, né? Sim. Eu tenho um irmão que mora em uma nação e um dia ele brincou comigo, eu tô doido que faça 18 anos para eu pôr para rua. Eu falei, cara, não faz isso. Mas aqui nessa nação é assim. Eu faço isso não. Faz isso não. Tem que ser seu filhão. Sim. Tem que ser amado, tem que ser cuidado. Vai sim um dia voar, vai. Mas ele vai lembrar. Porque ele vai querer voltar. Sim. E aí ele está esperando fazer 18 anos para... Eu tô doido que faça me pôr pra rua. Porque aqui é assim. Não faz isso não. Se tivesse casado, né? Não. Eu não digo também os de 35 que ainda estão quietos, né? Que estão dentro de casa. Estão dentro de casa e para se cruzar, mamãe lavando cueca. Sim. Mas aos 18 também não, porque está muito precoce. Né? Eu tenho um de 12, daqui a 6 anos o João... É a mesma coisa você pensar assim. Não tá nesse gás para eu botar o João pra rua. É o meu negão. Sim. E eu quero que ele lembre que ele tem casa, que ele tem suporte. E se alguma coisa lá fora não deu certo, eu sei do que é a minha família. Ele sabe para onde que ele pode voltar, né? Ele sabe correr. A quem ele vai contar, com a mãe e o pai que tem.
com a irmã que tem. Isso aí. Tá. Pastor, o que você espera da Lar daqui nos próximos 2 anos da nossa igreja? Eu espero muito. Nossa igreja tem avançado muito, tem crescido, né? Eu sou um homem sonhador, né? Eu não vejo nada pequeno, porque, né, em uma cidade com 110, 115 mil habitantes, a gente não pode deixar de crescer e de sonhar. Sim. Com uma cidade rendendo a Jesus, com uma cidade se rendendo ao Senhor, com uma cidade que entende o propósito. Então, o que eu imagino é de um crescimento sobrenatural. Não só na nossa igreja, em todas as igrejas. Porque, né, Pedro, quando ele foi fazer a pesca maravilhosa e que ele puxou as redes, a Bíblia diz que, não dando conta, ele começou a gritar aos amigos que viessem ajudar. Então ninguém faz nada sozinho. Sim. O Coronel Fabriciano vai ser tocado, porque haverá igrejas posicionadas, igrejas unidas, e nós vamos ver a glória de Deus sendo manifesta ali naquela cidade. Amém, pastor. Pastor, deixa uma mensagem final, o que você quiser falar. Amém. Deixa uma mensagem final para todos que estão nos vendo e ouvindo. Olha, eu sou um homem da fé, né? Sim. Você já sabe, né? Sou um homem da fé. E vindo para cá, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Me dá um texto. E ele me deu um texto bíblico, né, que está em 2 Coríntios 4, verso 16. Diz assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente sendo renovados dia após dia. Sim. Pois o nosso sofrimento são leves, ou algumas versões, a nossa leve e momentânea tribulação, ela produzirá em nós um peso de glória. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E eu volto lá no versículo 1 que diz assim: primeira coisa, por isso não desanimamos. Sabe qual que é o mal dessa geração? Desanima muito rápido. Não deu certo, para. Não deu certo, para. Eu aconselhei um jovem outro dia, ele falou: pastor, comecei uma faculdade, parei. Comecei outra, parei. Eu estou indo para a terceira. Eu falei: meu filho, termina uma coisa na vida, pelo menos, pelo amor de Deus. Não fecha o ciclo. Não fecha o ciclo. E o texto está dizendo: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados. Nosso corpo desgasta todos os dias. Sim. Eu já não sou o mesmo homem de ontem. Não. Eu estou um dia mais velho. Só que eu posso me desgastar por fora, mas interiormente eu estou sendo renovado. Dia após dia, o apóstolo Paulo disse isso. É isso que nós temos que entender. Por fora pode não estar bem. Por fora pode não estar do jeito que eu quero, está desgastoso. Sim. Mas por dentro eu estou renovado. Porque, como a própria palavra diz, eu sei em quem eu tenho crido. Né? E o outro versículo, eu vou voltar nele. Pois o nosso sofrimento, ou a nossa leve e momentânea tribulação, ela produzirá. Tem gente que corre de guerra, tem gente que corre de batalha, tem gente que corre do dia a dia. Só que a Bíblia está dizendo que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo algo. São as guerras que nos forjam. Aquilo que não nos mata, nos transforma. A sabedoria vem na guerra. Vem na guerra. Né? Ventos fracos não faz bons marinheiros. Isso aí. Então é necessária essa guerra. Né? Mas essa geração, infelizmente, está muito fraca. Eu lembro do meu pai tratando de 4 filhos, saindo para a rua para vender. E o meu pai era um homem firme emocionalmente. Forte. Por quê? Porque é a guerra que vai forjar a gente. Então nós não podemos desanimar. E o último diz assim: então o que temos que fazer? O apóstolo Paulo está dizendo: fixamos nossos olhos, não naquilo que se vê. O problema dessa geração é isso. Não estou vendo nada acontecer. Não, você não tem que fixar os seus olhos nisso. Né? Mas naquilo que não se vê. Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu plano? O que você crê para a tua vida? É nisso que você tem que fixar seus olhos. E correr atrás. Qual que é o seu propósito? Qual que é o seu O propósito? que Deus quer para você? É isso.
não o que só você quer, né? O que Eles você... estão procurando o ego, Isso, vaidade. Então, assim, o conselho que o apóstolo Paulo está dizendo. Pois o que se vê é transitório. Né? O que você está vendo é transitório. Nem o dinheiro que você ganha vai durar para sempre. É verdade. Mas o que é eterno é aquilo que você vive em Deus. Aquilo que você se dispõe a viver em Deus. Né? Mas o que não se vê é eterno. O que você carrega dentro é eterno. E ninguém E é tira. isso. E ninguém tira. E é isso que você tem que fixar os teus olhos. No que é eterno. Amém. Amém. Pastor, queria te agradecer. Obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no PGCast. Putz, eu quis te chamar porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Senhor. Eu gosto demais do Senhor. Eu frequento a sua casa e é um prazer, tá? Servir também agora o ministério. A gente vai começar a servir. Obrigado pela sua presença. E quem gostou desse podcast, deixe seus comentários aí embaixo. Me sigam aí nas redes sociais em Dr. Paulo Gustavo. E obrigado, até o próximo podcast.